Estamos prontos. Deixa eu ver se tem alguém aí. Adriano entrou. Estamos ao vivo. Vamos lá. Sandra, João. Oi, João, tudo bem? Deixa eu dar um oi aqui pro João. Bem-vindo, João do Conhecimento. Pessoal, vamos lá. Vamos entrando. Hoje a gente tem um bate-papo super legal aqui com uma grande amiga da N Produções. Alguém que é muito especial pra gente. Tenho certeza que tem informações muito bacanas e um conhecimento extraordinário. Oi, Cíntia. Oi, Alessandra. Tudo bem? Já vou te chamar. Vamos lá. Visualizar. Pode chamar. Vamos lá. Visualizar. Entrou o Maurício. Visualizar. Vamos lá. Deixa eu convidar logo a minha amiga aqui. Tá bem que vocês são de casa. E aí, Ale? Oi, Zé, tudo bom? Tudo e você? Tudo. Você está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem aqui. Vou até aumentar um pouquinho do volume, porque tá super bom aqui para mim. Que bom. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, Zé. Uma Olha, alegria. eu duvido que seja mais feliz Vou do que eu. brindar. Ah, Que olha bom. aqui, ó. Vamos fazer um brinde, canequinha. então, Zé. Um brinde, Zé. Um Saúde brinde. a todos Aê! vocês, nossos amigos. Saúde. Oi, gente. Um beijo para vocês que estão chegando. Um beijo para vocês que já estão conosco. É uma alegria poder compartilhar esses momentos dessa noite com vocês. Estou aqui à disposição, Zé. Antes, posso mandar um beijo? Eu quero Claro. mandar um beijo. Vão clicando no coraçãozinho, tá, gente? Sim, Olha sim, só. coraçãozinho é importante. Eu quero mandar um beijo para toda a galera da N Produções, para toda a galera da Sisters, em especial para sua esposa, Andréia. Então quero mandar um beijo para ela também. Olha, a André E tá aqui, pronto. ela não cabe dentro dela aqui, tá? Vamos Então parar pronto. com isso. E um beijo para todo mundo que está assistindo. Já mandei. Pronto. Podemos começar, Zé. Legal, vamos lá. Alessandra, que bom te receber aqui. Olha como virou o nosso palco da N Produções. Lindo, lindo. Não podia ser melhor, né, Zé? A gente tem que se reinventar, não adianta, né? E é Sem legal dúvida. também. É legal Sim. também. A gente tem feito uma live por semana, né, Ali, assim, para os nossos clientes que a gente sabe que a gente atende bastante gente aqui, principalmente em Brasília, mas a gente tem clientes espalhados aí pelo Brasil. E eu acho que é uma maneira da gente ficar lado a lado com eles, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô, claro que tô. Então tá Tô bom. escutando. Tá dando tô... sinal de coraçãozinho para a turma, né? Não, mas eu tô ouvindo você, é claro. Mas é uma maneira, acho que, da gente fazer. Eu acho que as lives, eu acho que elas vão continuar, mesmo, se Deus quiser, a gente retornando tudo uma certa normalidade, aí, principalmente nesse início. A gente quer continuar sempre proporcionando um bate-papo com pessoas como você, né? Pessoas que têm uma história e têm muito conhecimento adquirido e que acho que podem compartilhar para toda a nossa base de clientes, né? Então, Ali, queria começar, podemos? Podemos? Opa, vamos lá. Primeiro, eu te conheço já há muitos anos, acho que você faz parte do início da história da N Produções, né? A gente lá no início se conheceu, eu te conheci, acho que eu lembro de ti no congresso, primeiro acho que congresso da Venda Mais, né? Que eu te conheci em Curitiba, você lá a 1000 por hora, falando com um monte de consultor, muita gente dando dor de cabeça. Eu falei, nossa, é muito parecido com o que eu faço aí. E aí eu queria te ouvir, Ali, um pouquinho da tua trajetória até aqui, como é que foi a tua carreira para as pessoas que não te conhecem. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória até aqui e aí a gente começa o papo. Ok. Zé, se eu falar que tudo que eu fiz até hoje foi planejado, é a maior mentira do mundo, tá? Porque tudo que foi acontecendo na minha vida foi acontecendo assim,
porque Deus quis, né? Aos trancos e barrancos, assim eu diria. Eu comecei a dar aula na universidade, eu não queria ser professora, então eu falo que até hoje eu não sou professora, eu falo assim que eu sou alguém que entra em sala de aula para compartilhar. Me chamaram um dia para dar aula, eu não quis, aí depois me chamaram de volta, eu não quis, aí um dia eu falei, quer saber? Eu acho que Deus quer que eu dê aula, porque todo mundo me chama para dar. Aí fui. Aí comecei a dar aula na universidade, aí eu fiz rádio, fiz televisão, eu comecei carregando cabo em TV. Né? Então, assim, aí depois fui apresentadora de TV, fui repórter, fiz tudo que você possa imaginar em televisão. Por último, eu fui apresentadora. Aí depois eu trabalhei em rádio, trabalhei em agência de notícias, fui correspondente da agência JB de Notícias, fiz tudo que eu queria no jornalismo, até que virei diretora de redação da revista Venda Mais. Fiquei 7 anos na direção de redação da Venda Mais. Aí um dia, Raul Candeloro, que já era palestrante, não pôde ir numa palestra, pediram para ele falar sobre comunicação e vendas. Sim. Não sei porquê, não me lembro o motivo, ele não pôde ir na palestra, ele falou assim, vai você. Eu falei, eu? Falei, para você fazer palestra? Ele falou, então vai aprender. Aí eu fui, né, tremendo nas bases, fiz a palestra. Aí no final da palestra, alguém chegou para mim e falou assim, quanto é que você cobra para ir fazer isso na minha empresa? Olha só. Eu não sabia nem quanto cobrar, né, naquela época, assim... Meu Deus, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, né? Eu me lembro que eu olhei para o empresário e falei assim, a gente pode fazer contato? O senhor tem cartão para me dar? Eu lhe passo uma proposta? Falei para ele, porque eu não tinha a menor ideia de quanto cobrar. Aí eu lembro que eu passei a proposta para ele do valor que eu ganhava no meu salário do mês. Era o meu salário do mês. E ele achou barato, Zé. Ele pediu 2. Meu Deus. E foi assim que tudo começou. Aí eu continuei trabalhando e de vez em quando eu fazia uma palestrinha ou outra e tal. Aí abri minha empresa, assim, a SAD, junto com a minha irmã era minha sócia e era ela quem agenciava. Naquela época não tinha mulher palestrando, então eu sou muito agradecida a Deus também por ter aberto esse caminho. A gente tinha aí a Leila Navarro na época, que Sim. é outro estilo completamente diferente. Acho que a gente tinha a Dulce Magalhães, eu lembro. E eu não consigo me lembrar de mais gente na época, Zé, que estava aí no palco, mulheres. A gente não tinha. Então, muitas vezes, quando eu não conhecia o contratante, minha irmã ia comigo, porque eu tinha medo. Eu tinha 20 e poucos anos, tinha medo de viajar sozinha, porque a gente ouvia muita história, né? Então, minha irmã ia junto comigo. E quando você chamou, eu não conhecia você, né? Então, eu falei, meu Deus, quem será que é, né? E eu fui pedir referências tuas no mercado. E você já tinha pedido referências minhas, sim, né? Sim. E quando eu cheguei em Brasília, eu não conhecia Brasília também. Eu nunca tinha ido para Brasília. E eu sou muito grata porque você me levou para conhecer Brasília. Você me levou nos pontos turísticos. Então foi uma amizade que nasceu ali. Sim. E até hoje, né, Zé? Sem dúvida. A gente... tá aí. Eu não vou falar mais, que senão eu vou chorar. E, Ali, é interessante isso, porque acho que tem muita história legal. Por exemplo, eu lembro de buscar o Cláudio Diogo, o voo dele era 5 horas da manhã. E ele estava lá em Brasília, fez a palestra, eu falei, não, quem vai te levar no aeroporto sou eu. Então eu pegava meu carro, na época era um carro que estava com um furinho assim do lado do passageiro, e que molhava, pingava uma água assim no sapato das pessoas, né? E eu lembro que teve, no mesmo dia, tinha um outro palestrante que estava num outro evento de uma empresa que era concorrente da N Produções. Estava o Lupa aqui, o vendedor Pitbull. E aí ele falou, você pode dar uma carona pro Lupa? E eu fui, e dei uma carona para os dois, levei os dois para o aeroporto, e o Lupa depois veio trabalhar para mim aqui na N, né? E ele falou, olha, eu nunca esqueço, porque é raro uma pessoa que vai buscar o dono da empresa e buscar um palestrante às 5 horas da manhã para levar para o aeroporto. Eu falei, olha, não é raro, é porque não tinha ninguém para fazer. Então eu tinha que fazer esse trabalho, eu não tinha dinheiro para pagar quem fosse levar e buscar. E eu aprendi, Ali, com as pessoas que me orientaram no início, que vocês são os responsáveis pela entrega para os clientes da N. Então, para mim, vocês são os cozinheiros do restaurante da N Produções. Então, eu tratar bem vocês significa que vocês vão fazer o melhor para os clientes da N. E isso é uma transferência daquilo que a gente fez a vida toda. Então, eu coloco assim como um objetivo nosso. Hoje, você é atendida pela Malena, pela Cíntia, pelas pessoas que trabalham aqui na N Produções, e eu acredito que vocês têm o mesmo compromisso e entrega e
e acolhimento que eu dei lá no passado, em 2005. E até hoje isso é uma marca da N Produções, com todos os palestrantes que a gente fala. Uma vez o Cortella falou assim, eu só deixo uma empresa no Brasil e buscar no aeroporto, que é a N Produções. Porque as outras, o telefone não funciona, tem a pessoa que não está lá, eu espero. Eu falei, não, eu vou direto, eu pego um táxi e vou. A N Produções, não. Quando eu chegar, eu vou, vai ter alguém lá me esperando. Funciona. E funciona. A gente vai tranquilo, né, Zé? Quando era você, já ia tranquilo, né? Eu sabia que você ia estar lá me esperando. Você sempre estava lá me esperando, né, Zé? A viatura não era das melhores, mas assim, pelo menos lá eu não estaria. Mas sabe, Zé, vou te falar uma coisa. O grande líder é aquele que faz falta. Não porque ele faz falta, mas porque ele faz falta. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas assim, eu sinto falta do Zé e me buscar no aeroporto. Não porque o Zé, o carro do Zé, mas pelo Zé, mais pessoas. Esse é o grande líder. Mas a empresa anda perfeitamente sem ele. Mas as pessoas querem que ele esteja lá. Esse é o papel do grande líder. Então, conosco, eu falo pelo menos por mim como palestrante, você é um grande líder para nós, porque a gente sabe que você estando ali ou você não estando ali, a coisa vai funcionar perfeitamente bem. Então você está de parabéns, Zé. Parabéns! Que bom, fico feliz. A minha equipe está aqui para não desmentir, daqui a pouco eles comentam aí que falando não é bem assim e tal, mas aí eles vão me contradizer. Mas vamos lá. Ô, Ali, vamos começar o nosso papo. Primeiro, assim, eu sei que você também tem a vida atribulada de palestrante, viajando o Brasil, né? Com a missão de levar o teu conteúdo para muita gente. E eu queria saber como é que você está enfrentando a pandemia e a quarentena. Espero que você esteja se cuidando, viu? Que a gente gosta muito de você e a gente precisa de você em vários lugares. Se Deus quiser, esse ano ainda, tem muito contrato para assinar. Então, eu queria saber como é que você está enfrentando aí essa nova realidade que está sendo imposta a nós. Então, Zé, eu estou enfrentando com muita cautela. Eu não estou viajando de avião, não estou. Eu estou explicando isso para os meus clientes. Minha mãe e meu pai são idosos, eles exigem cuidados especiais. Eu sou filha única hoje, porque a minha irmã faleceu. Então, eu tenho obrigações familiares. Então, eu não estou viajando de avião. Eu estou fazendo as palestras online. Na Fundação Getúlio Vargas, as aulas estão acontecendo tudo online também. Então, assim, eu me reinventei. Eu me adaptei a um novo estilo de trabalho e eu estou adorando, Zé. Acho que eu não quero mais voltar para o palco. Eu descobri que já fazia isolamento social antes do isolamento social. Eu só saía para fazer palestra e voltava para casa. Mas eu vou te falar assim, eu sinto muita falta, eu sou bem sinestésica, então uma coisa que eu estou sentindo muita falta é de abraçar as pessoas, é do público, isso eu sinto muita falta. Mas daquela vida corrida que eu tinha, de não ter tempo para nada, eu te digo assim, que muito palestrante fala, eu sinto falta da correria. Eu não sinto falta nenhuma da correria. Essa era uma das coisas que me angustiava muito. Aquele faz mala, desfaz mala, aeroporto, aquela logística toda, era uma das coisas que me angustiava muito. E eu não sinto falta nenhuma. Então, para mim, assim, eu tô adorando esse negócio, assim, sabe? Tô realmente curtindo bastante essa nova fase de estar em casa. Tô curtindo, tô adorando. Sim, e o nosso negócio, ele transita muito bem à distância, né, Ali? Mas eu sinto que os nossos clientes, às vezes, sentiam uma certa... Vamos lá, eu sempre tentava vender programas à distância, até o Top 10, teve uma fase que a gente vendeu também para ser online, né? A pessoa assistir de casa, mas tinha uma certa resistência, né? Uma resistência, assim, uma coisa de quebrar um pouco daquela rotina, e aí a gente vivia um paralelo, assim, muitas vezes de a pessoa não ia para o evento, acontecia alguma coisa, às vezes não ia, e o à distância, né, o online, ainda muitos dias praticamente a gente tem um evento. Então está sendo um negócio muito bacana que a gente está fazendo, com vários projetos, e basicamente os nossos clientes realmente continuam fazendo a atividade junto com a N Produções, mas a gente sente que o público interno da organização ainda tem um receio de falar assim, nossa, mas como é que eu acesso? Qual que é a senha? Como é que eu chego? Então, assim, eu lembro do Max Geringer, que fez uma palestra para a gente, eu já comentei isso aqui em outras lives, no final da palestra ele falava assim, olha,
Ele falou assim, olha, vai ter um dia que se você não souber nada de digital, nada de internet, você não vai conseguir dar descarga em casa. Uhum. E eu acho que hoje a gente está sendo lançado realmente para esse momento que ou você realmente se conecta, ou você realmente começa a usar as ferramentas e quebra um pouco talvez desse medo dessa mudança, ou você realmente vai ter muita dificuldade, inclusive, de trabalhar, que é o que a gente está enfrentando nesse momento. E a gente enfrentou quando surgiu o computador, e a gente enfrentou quando teve que aprender a mexer no celular, quando o celular virou touch, e a gente teve que se adaptar, porque a nossa geração é uma geração resiliente, graças a Deus, né, Zé? Que Sim. bom, mais uma coisa pela qual, mais uma crise que a gente vai aprender, porque as Sim. novas gerações estão apavoradas. Por quê? Porque nunca viram uma crise na vida. Então, assim, é o que eu falo, eu não tenho medo da crise, porque a crise, Zé, é mais uma que a gente vai passar com certeza absoluta, né? Eu tenho medo do que vai acontecer com as novas gerações pós-crise. Disso sim eu tenho medo, mas eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente, né? Eu sei que a gente vai falar disso mais pra frente. Então, isso eu tenho medo. Eu queria começar, Ali, falando assim, mas pegando esse gancho aí das crises, né? Eu acho que agora, pelo menos, está vindo um PhD em crise, né? Porque a gente está mais ou menos na mesma época que a gente começou a trabalhar nesse segmento e a gente passou por subprime americano, passou por algumas crises que foram, assim, enxugando e tal, mas como essa é o nosso PhD, né? Espero que não venha nada pior do que isso pela frente, né? Chega, né? Na verdade, cada crise foi uma crise diferente, né? Porque quando eu falo crise, eu tô lembrando daquela inflação a 500%, que a gente sobreviveu. Então, assim, de comprar o pãozinho de manhã, o pãozinho custa 50, e no fim da tarde, no mesmo dia, o pão custa 90, né? O mesmo pãozinho. Então, assim, a gente sobreviveu a tudo isso, né? A gente soube o que foi um dia não poder viajar para o exterior. O difícil é que agora a gente já experimentou o bom, né? Sim. Então, assim, a gente já experimentou o bom, então é mais difícil a gente ficar sem o bom. Antigamente, a classe média alta, não tinha acesso a um monte de coisa que a classe média baixa tem acesso hoje. Então, assim, essa dificuldade de se adaptar a novos tempos, ou talvez a uma vida diferente em termos de socialmente falando, é que vai pesar um pouco, porque a gente vai passar por uma recessãozinha. Mas eu acredito que essa recessão também vai andar mais rápido, porque o mundo anda muito mais rápido em todas as direções hoje. Então eu também acredito que a recessão vai andar mais rápido hoje. Tá, Zé? Sim. Também acredito nisso, porque a velocidade de tudo é mais rápida, inclusive da crise. Que bom, né? Que bom. É verdade, Alessandra. Isso aí é uma realidade, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, fato, mas eu acho que a velocidade é muito diferente. Ali, para a gente começar aqui, eu te conheci no mundo das vendas. Você lá no congresso, dirigindo um congresso gigante, sabe que aquele evento, eu conheci o Eduardo Ferraz, que é um grande parceiro hoje, da N, foi no teu palco, né? Conheci o Raul lá, conheci um monte de... Acho que o Raul tinha trazido, depois ele me chamou para ir para o congresso, mas enfim... Uma pergunta para você, para a nossa base aqui de clientes, que eu tenho certeza que está assistindo aqui, da base privada. Essa nossa live vai ficar também disponível para o YouTube. Mas, assim, vai ser mais difícil vender agora, Ali? Como é que você vê aí os desafios que a gente vai enfrentar para vendas dos nossos negócios, dos nossos produtos e serviços nesse momento? Olha, Zé, eu vou te falar uma coisa. O brasileiro, por natureza, ele gosta de comprar. Seja lá o que for. Entende? Você vê nem acabou o lockdown, o pessoal tá fazendo fila na loja, né? Quer dizer, não tem dinheiro para nada, não sabe nem se vai receber o auxílio do governo, mas já está gastando. Isso é uma característica do brasileiro. Então, assim, o brasileiro, por natureza, ele gosta de gastar o dinheiro que ele não tem. Então, assim, eu acredito que vender, a gente vai continuar vendendo. Tá? Talvez não na mesma intensidade, tá? Mas eu não acredito que o brasileiro vai deixar de comprar. Não acredito que o brasileiro vai deixar de comprar, tá? Talvez a gente não venda como a gente vendia antes, porque a gente estava passando por uma situação muito boa, muito boa. A gente nem precisava vender, as pessoas compravam sem a gente precisar vender. Então, talvez agora a força de vendas precise trabalhar de verdade.
tá? Mostrando para que veio, né? Mostrando o que realmente é um vendedor de sucesso. Porque antes, quando você não tem crise, quando está tudo indo bem, a economia está indo bem, você nem consegue saber o que é um bom vendedor na tua equipe. Sim. Por quê? Porque as pessoas muito mais compram do que o vendedor vende. Então, ok, vai tudo bem. Agora, quando você está numa crise, aí é que você vê quem é que é bom de verdade. Então, eu acho assim que vai continuar realmente saber quem são os bons no meio da multidão. E no nosso negócio, Zé, eu acredito assim que quem tiver visão vai continuar investindo. Tá? Por quê? Eu estou vendo muita empresa média e até empresa grande tendo algumas dificuldades nesse momento. Tá? Mas são empresas que já não tinham visão lá atrás. Já não tinham visão lá atrás. Que você falava assim, vamos investir, e as pessoas achavam que você estava querendo se vender. Eu falava assim, não precisa comprar palestra minha, essa é a questão, não precisa ser eu. Mas, inclusive, às vezes temas que eu não faço, que eu não sei, não tenho capacitação para fazer, mas eu falava, olha, você está precisando nessa área e tal. Não precisa. Então, assim, agora não dá para correr atrás do leite derramado. Por quê? Porque já derramou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quem fez a tarefa de casa está melhor do que quem não fez. Não que esteja bem, mas está melhor do que quem não fez. Então, Zé, no momento de crise é o momento da gente estudar, é o momento da gente investir. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, que foi daí que surgiu o Liderança Tóxica, foi o momento mais difícil da minha vida. Por quê? Porque o dólar estava altíssimo, estava em crise, estava aquela crise desgraçada de 2008, subprime, foi lá, né? Foi um pouquinho 8, depois. Sim. Foi. E aí todo mundo falou para mim, mas como é que você vai pagar mestrado lá? O dólar está altíssimo, tudo. Eu falei assim, gente, mas agora é a hora de estudar. Porque daqui a 2 anos, quando eu terminar meu mestrado, eu vou estar preparada para o mercado que vai surgir, para o novo mercado que vai surgir. Então, daqui a 2 anos, eu vou me arrepender de não ter feito agora. Então, assim, peguei o dinheiro que eu tinha, investi e fiz. E daí surgiu Liderança Tóxica. Que legal. Era a pergunta que eu tinha para ti, de onde é que você fez a transição, né, Ali? Porque eu acho que você está falando assim, em algum momento você falou assim, eu vou estudar, por mais que a crise está aparecendo, está mostrando as suas garras para mim, mas o que eu faço com isso, né? Que momento ideal a gente sabe que não existe, né, Ali? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua transição, você já antecipou um pouquinho, mas da onde é que veio o estalo para estudar neuroliderança, entender o cérebro, e daí sim a ideia de escrever um livro que está aqui. Pessoal, nós vamos sortear um livro da Ali hoje, Liderança Tóxica. Ali, acho que tem um presente aí também, depois a gente vê, mas nós, a N Produções, toda live a gente dá 1 ou 2 livros. Se chegar a 100 pessoas aqui, a gente vai dar 2 livros. Tem um aviãozinho aqui, pessoal. Clica aí, convida pessoas para a live, está começando agora. A gente vai sortear 2 livros ao final se a gente chegar em 100 pessoas. Se não, vai ser um. Se não quiser concorrência, não clica para ninguém, porque vai ser mais fácil. Não, mas daí você dupla oportunidade dupla de ganhar, gente. Pensa. São 2 sorteios. E ainda tem um presente que eu vou dar para vocês. Legal. Depois eu explico as regras. Mas, Ali, conta para mim, então, como é que foi a transição? De onde é que veio o insight você falou um pouquinho de estudar e tal, mas de onde é que veio esse componente, assim, vamos estudar neuroliderança, vamos compreender o cérebro, que você falasse um pouquinho quantos cérebros a gente tem dentro do nosso cérebro e quantas mentes, e explica essa confusão toda aí, vai. Tá. Então você fez um monte de pergunta, né, Zé? Vamos lá. Tá. Se não for para ser difícil, eu não venho, tá? Tá, vamos lá. De atrapalhar um pouquinho a vida do palestrante. Tá, vamos lá. Olha só. Eu comecei a perceber, tá, que a liderança tradicional já não trazia mais respostas para os problemas atuais. Tá? Eu falei, gente, 200 mil livros de liderança no mercado. Liderança isso, liderança aquilo. Você vai numa livraria, naquela prateleira de liderança, assim, tem aquele monte de livro de liderança. A gente vai em curso, fiz 200 cursos de liderança e assim, nenhum me dava respostas para os problemas
que existe. Então, quer dizer, os problemas atuais, a liderança tradicional não resolve mais os problemas atuais. Aí eu comecei a estudar, eu tinha um amigo que era craque em neuromarketing. Só que o neuromarketing nunca me chamou tanto a atenção, assim, eu não sou apaixonada pelo curso. Marcelo Peruso, ele coordenava o curso lá na Flórida, e eu fui conversar com ele, né? Daí eu falei assim, olha, mas eu não quero fazer neuromarketing, me interessa alguma coisa na área de pessoas, existe isso? Aí ele falou assim, sim, existe neuroliderança, só que no Brasil ninguém nunca falou sobre isso, né? Existe um cara chamado David Rock, que foi o pai da neuroliderança no mundo, foi ele que criou a neuroliderança, ele é americano, né? Bibliografia americana você vai achar, mas brasileira não. Eu falei, então eu quero escrever sobre isso. Eu quero ser a primeira pessoa a escrever sobre isso no Brasil. Legal. Daí eu falei assim, se eu fizer o curso, a minha tese pode ser sobre isso? Daí ele falou, pode, não tem problema nenhum. Aí eu falei, então é isso que eu quero fazer. Falei pra ele, então é isso que eu quero fazer. Daí eu fui fazer o curso, né? E aí eu comecei a pensar, mas de onde eu vou? Daí eu comecei a entender que os processos cerebrais, a neuroliderança, ela podia trazer respostas novas para problemas antigos. Falei, tá aí, esse é o caminho da neuroliderança. Tá? A gente começa a entender o processo de tomada de decisão dos líderes, a gente começa a entender como é que funciona a questão da biologia humana. Hoje, Zé, entender como é que funciona a biologia humana é extremamente importante para que um líder possa conduzir uma equipe de uma forma assertiva. Então, isso assim, é uma das coisas mais importantes que existem hoje. E a neuroliderança te conduz para esse caminho, sabe? Então, eu encontrei na neuroliderança novas respostas para problemas antigos. E aí, você fala assim, existem quantos cérebros para uma mente ou uma mente para quantos cérebros, né? Então, essa foi uma pergunta que eu me fiz, porque a gente tem uma mente só, mas nós temos diversos cérebros dentro dessa mente. Deixa eu explicar melhor esse negócio para o pessoal aí não ficar muito confuso, né? Na verdade, a neuroliderança não é uma modinha, tá? Deixa eu explicar, gente, porque começou a surgir muito neurotudo no mercado, tá, gente? Então, assim, há muitas pessoas que não sabem muito bem o que estão falando quando vão falar de neuro. Então, realmente tem que tomar cuidado, porque existe muito picareta. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Para quando você vai falar de neuroliderança ou até neuromarketing, você precisa saber qual é o histórico daquela pessoa, aonde que essa pessoa estudou, que certificação que ela tem, por quê? Porque é uma coisa muito séria. Quando você estuda o cérebro humano, eu cheguei a quase desistir do curso, para falar bem a verdade. Quando comecei a estudar, eu falei assim, que é isso? Cheguei lá para um amigo e falei, olha, eu vim aqui, eu fui visitar, eu falei assim, eu vim aqui para te falar um negócio. Ele falou o quê? Eu falei, não vou mais fazer. Ele falou, como assim não vai mais fazer? Eu falei, não vou mais fazer, porque isso aqui não era bem o que eu queria, falei pra ele. Aí ele falou assim, como assim não era bem o que você queria? Eu falei, esse negócio de estudar o cérebro, comecei a achar muito complicado, sabe, estudar o cérebro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá com preguiça de estudar? Eu falei, não. Falei pra ele, não, eu não tô com preguiça de estudar. Falei que não era bem o que eu queria, né? Aí ele falou assim, você vai estudar e só me volta com o livro pronto. Eu não vou aceitar você me dizer que você não era isso que você queria. Porque é difícil mesmo. No começo eu não entendia nada. Eu pegava aqueles livros e não entendia nada. Então, tem muita gente dentro do superficial, tá, gente? Então, criaram realmente uma modinha em torno disso, mas muitas pessoas não sabem o que estão falando, tá? Aí, quando eu peguei o neuroliderança para mim, eu falei assim, caramba, eu tenho que fazer um negócio que o mercado diferente, tem que fazer um livro de liderança trazendo uma abordagem completamente diferente do que o mercado já conhece, né? Aí, no banho, veio a ideia do liderança tóxica, né? Aí eu fiquei com medo que roubassem minha ideia, porque eu tinha 2 anos para desenvolver. Fala, Zé. Mas tá ótimo. Aí você tá quase que igual De Volta pro Futuro, sabe? Você tava tomando banho, bateu a cabeça na parede e viu, apareceu liderança tóxica como o fluxo capacitor para você, né? Mas o que foi o insight do liderança tóxica? Onde é que você viu essa expressão a primeira vez? E da onde que veio esse... E aí, já entrando em liderança tóxica, quais são os principais impactos e quais são os principais
principais cuidados para a gente inserir primeiro esse tema e depois eu tenho algumas outras perguntas. Ok, então vamos lá. Eu via em sala de aula, dentro da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho no Brasil inteiro com os MBAs, os alunos da área de management, muitos chegavam para mim, que eu dou aula de gestão de pessoas e de comunicação também, mas muitos chegavam para mim, assim, no intervalo de aula, no final de aula, para conversar, bater papo, e falavam assim, eu tô doente, eu infartei. Aluno com 37, 38 anos, chegando e falando assim, infartei 10 quilos em 60 dias, coisas assim, sabe? Tô perdendo tufos de cabelo, mas como? Você tá fazendo algum tratamento? Não, tô perdendo tufos de cabelo. Desde que eu entrei nessa empresa, eu tô ganhando 3 vezes o que eu ganhava na outra, mas eu não tenho mais saúde, porque o meu chefe isso, porque o meu chefe aquilo. E eu comecei a, sabe, ver tudo aquilo e falei assim, gente, os alunos estão doentes? E eu comecei a ver e falar assim, mas não é possível que o mundo esteja doente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em tudo isso, né? Aí eu comecei, sabe, a pensar dentro da neuroliderança, do que eu estava estudando, e falei assim, eu tenho que falar sobre isso, porque se as pessoas estão doentes, veja bem, existe uma liderança acima delas. Sim. Existe uma liderança acima delas. Veja, os liderados também são doentes, mas depois eu falo disso, tá? Mas assim, existe um líder acima deles. Então, assim, o líder, ele é responsável por grande parte das coisas que acontecem dentro de uma empresa. Então eu falei assim, eu quero falar sobre isso. Só que a palavra tóxico, eu nunca tinha visto a expressão liderança tóxica. Nunca tinha visto essa expressão. E daí eu comecei a pensar, mas esse líder causa doença, então um líder doentio. Aí eu, no banho, daí eu fui pro banho, né? Daí comecei, líder doentio, não, mas liderança doentia não tá legal, porque daí eu já tinha trazido do jornalismo, né? Eu queria um título forte. Não, mas liderança doentia, eu ficava imaginando assim, a capa do livro não vai vender, né? Aí eu comecei a pensar, não, liderança maldosa, não. Aí comecei a fazer um brainstorming mental mesmo, aí de repente veio liderança tóxica. Daí eu pensei, gostei, é forte, mas vão achar que tem a ver com droga, né? Eu pensei, aí fiquei, não, verdade, aí fiquei martelando muito, aquilo, né? Fiquei martelando aquilo, aí falei assim, pois é, mas se é tóxico, não pode ser líder. Então é chefe. Aí é que veio a pergunta da minha tese. Aí é que veio a grande pergunta da minha tese e que eu precisei buscar uma resposta para poder defender a tese, né? Será que um líder saudável, uma pessoa boa, porque assim, o líder tirano, a gente já sabe que é tóxico, aquele cara que nasceu para pisar na cabeça dos outros, isso a gente já sabe que é tóxico e a gente reconhece de longe. Mas a minha pergunta da tese era, será que uma pessoa do bem pode se tornar uma pessoa tóxica? Porque eu tinha que justificar o título do livro, né? Liderança tóxica. E foi daí que surgiu o liderança tóxica. Então, a palavra veio e daí eu fiquei com medo que roubassem minha ideia. Da hora que eu cheguei à conclusão que a ideia era boa, eu fiquei com medo que roubassem minha ideia. Aí eu fui lá, registrei a palavra liderança tóxica, depois eu vi que não adiantava nada eu ter registrado liderança tóxica, porque ele registrando isso, e depois falei que não adiantou nada eu ter registrado. Eu só tinha mesmo que era rezar que ninguém tivesse a mesma ideia que eu. E graças a Deus ninguém teve. Mas para definir rapidamente, o que é liderança tóxica? Dá uma definição, Ali, para a gente, e depois tenta exemplificar aonde ela ocorre, tenta trazer para a realidade do nosso dia a dia corporativo, como é que seria isso? Então, liderança tóxica é toda liderança que gera toxinas no ar, que causam algum tipo de dor nas pessoas, seja essa dor física ou psicológica. Essa é a minha definição de liderança tóxica. Tá? Por quê? Porque um líder que causa dor, a dor pode ser física, você tem lá um problema de saúde, você tem uma dor de cabeça um dia, você tem uma dor de estômago no outro, você toma um remédio, ok, passou. Agora, a dor psicológica, ela é um pouco mais grave, ela é um pouco mais séria, e você não sabe o tempo que vai demorar com esse tratamento. Então aí a coisa começa a ficar muito mais perigosa dentro da empresa. Então não é qualquer indivíduo que cause dor nas pessoas, ou física ou psicológica, tá? Legal. Eu sei que você tem uma série de estudos, de casos, né? Eu não sei se cabe a gente aqui relatar e comentar, exemplificar isso, mas eu queria que de uma maneira geral, assim, Alice, se você pudesse, que eu coloquei aqui, quais os maiores casos, a maior incidência, aquilo que você vê que realmente
é uma toxina e que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu até coloco aqui depois eu vou botar um parâmetro nisso aí para ver, a gente bater um papo sobre como é que funciona no dia a dia. Mas eu queria que você tentasse trazer algum exemplo para a gente, para ficar bem visível para quem está nos assistindo. Tá. Zé, as dores, elas vêm desde palavras malditas, malditas em todos os sentidos, tá? Então, assim, malditas mesmo. Por quê? Porque todo mundo tem um nível de tolerância. Vamos explicar isso que eu acho que é legal. Antes de responder a tua pergunta, eu acho que é legal a gente explicar o seguinte. Todo organismo, porque quando eu falo de biologia humana, por que a neuroliderança vai na biologia humana? Porque nós somos um organismo. Então, todas as pessoas têm um nível de tolerância dentro do seu organismo. O meu não é igual ao teu não é igual ao do André. Então, cada pessoa, por quê? Porque o nosso organismo é resultado das nossas experiências. Tá? Então, o que você passou quando você era criança, os meus traumas, os teus traumas. Então, hoje você é resultado de todas as tuas experiências. Ninguém vai ter a mesma resposta orgânica que você tem para determinado estímulo. Ninguém vai ter a mesma resposta. Tá? Então, eu como líder, eu não posso dar o mesmo estímulo que eu dou para André, eu dar para você. Por quê? Porque eu vou ter respostas completamente diferentes. E aí é que está uma das grandes diferenças da liderança tradicional para a neuroliderança. Quanto mais eu conhecer a biologia de cada indivíduo da minha equipe, eu vou entender que as pessoas não são iguais e que elas precisam ser tratadas de formas diferentes, porém sem privilégios. Tá? Mas eu conhecendo a pessoa, eu vou saber. Por exemplo, eu posso dar um estímulo para você e falar assim, mas você é muito incompetente, né? Você fica quieto me olhando e pensar assim, você já se olhou no espelho? Mas tipo assim, pensar e para você aquilo não tem para a Andréia o mesmo estímulo, tá? O mesmo gatilho. Fala, o mesmo tom. Mesma coisa, o mesmo tom. Eu falo assim, Andréia, mas você é incompetente, hein? Ela olha para mim, não fala nada, vira as costas e vai chorar no banheiro. Então, para você, nesse momento, eu não fui tóxica. Mas para ela eu fui extremamente tóxica. Naquele momento eu fui tóxica. Então, todos nós temos um nível de toxina também. Então, assim, eu em algum momento eu sou tóxica para os outros. A questão é qual o nível de toxina que eu estou emanando para as pessoas e que nível de toxina as pessoas estão recebendo de mim. E é isso que a gente precisa descobrir quando a gente lidera uma equipe, para que a gente não faça com que a nossa equipe adoeça. Quando você tem pessoas que estão ficando doentes na tua equipe, e isso é algo recorrente, isso é uma luz amarela piscando para você. Isso é uma luz amarela piscando para você. Então, às vezes o líder fala assim, aquele indivíduo não... Eu já escutei assim, aquele indivíduo não serve para nada, não presta para nada, vive doente, vive detestado. Aí eu olho e falo assim, é só com ele que está acontecendo isso? Não, agora começou a acontecer com outro. Maçã podre, começa a passar para os outros também. Aí eu olho e falo assim, maçã podre, né? E aí, sabe? Então você começa a olhar e falar assim, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada, tá? Por quê? Porque os liderados começam a adoecer. E esse contágio, ele começa a ficar contagioso. E esse contágio começa a passar de um para o outro. Isso é perigoso. Isso é parte do que você escreve, se você é um líder contagiante ou contagioso, né, Ali? Exatamente. Nesse caso, você está relatando isso e eu tenho que te fazer uma provocação, né, Ali? Eu não preciso citar nome de empresa, mas assim, no início da minha carreira, era uma referência àquela empresa que vendia cerveja, que era muito exigente com a forma, né, que era impositiva, e eu sempre ouvia de gestores, de gerentes, falar assim, você trabalhou aonde? Se você passou por essa empresa, você é bom, porque você aguenta pressão e você vai dar resultado. Ou seja, dentro da cultura organizacional, muitas vezes a gente é realmente mais pressionado. É da cultura da empresa que a empresa vai exigir um pouco mais. Eu entendo o que você está colocando como uma liderança tóxica, uma liderança que provoque reações de dor para esse colaborador, mas eu queria que você fizesse um paralelo com a questão da cultura da organização e como é que isso poderia trabalhar de forma harmônica e se é que é possível. Então, Zé, esse é um pensamento meio antigo,
né? De você falar assim, bota a pressão que o cara produz, bota a pressão que o cara produz. Tem empresas que realmente incentivam a toxicidade. Tem empresas que têm isso dentro do DNA, que incentivam a toxicidade. Você vê isso acontecer não só em empresas grandes, mas às vezes em empresa familiar. Por quê? Porque o dono é tóxico e ele chega emanando toxina para todo mundo. Tá? Então, assim, você vê isso acontecer. Tem empresa que é mais tóxica, Alessandra? A empresa pequena é mais tóxica que a grande? Ou a grande governo corporativo ela é mais tóxica? Como é que você avalia isso? Adorei essa tua pergunta, Zé. Porque até hoje só uma pessoa me perguntou isso. Adorei essa pergunta que você acabou de me fazer. Pô, eu sou o segundo, não. vou ter que fazer outro, então. Não, mas a primeira pessoa me fez durante a minha pesquisa. E aí eu fui atrás da resposta. Então, olha só, na verdade, Zé, não existe tamanho de empresa para dizer assim, as maiores empresas são mais tóxicas que as menores. As empresas não são tóxicas, as pessoas são tóxicas. Então, onde tem pessoas tóxicas, a gente tem toxicidade. Tá? Em algumas empresas pequenas, às vezes o nível de toxicidade é maior do que em empresas grandes. Tá? Então, não é pelo número de pessoas, é pelo estrago que a toxicidade faz no número de pessoas. Tá? Então, assim, tem empresas grandes que você não vê nível de toxicidade. Por quê? Porque você tem um DNA super legal e o líder tem um número de liderados ideal para ele, trabalha com um número de liderados ideal para se comandar uma equipe e consegue fazer isso fluir de uma maneira fantástica. Então, naquela empresa, você não tem nível de toxicidade. Ou se tem, é mínimo, que dura assim, é pontual, sabe como? E aquela coisa que ela chama já se apaga, uma coisa pontual. Então, e você vê empresa pequenininha, onde as pessoas falam assim, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de sair daqui. E você vê, o turnover é um sinalizador. O índice de turnover é um bom sinalizador também. Tá? Então não tem dizer uma maior, outra menor. Não tem isso. Tá, mas o que você está me dizendo é esse nível de toxina, ele tá atrelado em algum momento à maturidade das pessoas que estão na organização? Porque eu sei que as pessoas estão em momentos diferentes de carreira, né, Ali? Mas é aquilo que você falou. Você pode dizer uma coisa muito dura para mim em algum momento, e eu falei, bom, entendi, vou atuar, vou tentar corrigir. Se é que eu quero, né? Tá aqui e quero ser valorizado no lugar, na casa que eu estou. A maturidade a pergunta que eu quero fazer, para ser bem objetivo, se... Tudo bem, você está falando que a pressão é um pouco mais antiga, mas assim... Eu sou um cara fruto de uma série de bullying durante a escola, talvez não me sentindo a melhor performance do mundo do ponto de vista acadêmico, com muita dificuldade, e em algum momento as coisas aconteceram. E eu sinto que eu fui moldado por tudo aquilo que aconteceu na minha vida de negativo, mas que me trouxe até o patamar que eu estou hoje, que eu acho que é extraordinário. Então, assim... quando eu vejo as questões, às vezes, qual é o limite de você falar, olha, o que é uma pessoa que é uma geração que não aguenta frustração, que não aguenta dor, que não aguenta uma verdade de alguém falando para ela abertamente, falar, olha, você não fez um bom trabalho. Aonde é que está o limite da toxicidade para a realidade que poderia ser, talvez, extremamente positiva? É uma certa confusão que eu tenho com relação a isso. Legal. Olha só, Zé, é claro que muita gente chega imatura na empresa. Assim como muita gente chega mal educada. Mas quando eu falo assim mal educada, eu não estou falando assim, a pessoa não tem educação, não fala muito obrigada, não fala nada disso. É a pessoa que chega mal educada mesmo. Tá? Ali, você tem uma ideia, o Cortella fez um curso pra gente durante, acho que uns 3 anos, porque a base dele era que as pessoas chegam extremamente mal educadas na organização. Sem respeito, sem disciplina e sem responsabilidade. E muitas vezes quem está dando educação para a organização, para a pessoa, é a empresa. É a empresa, então, é aí que eu quero chegar. A empresa hoje faz um papel de educador, muitas vezes. Exatamente. Eu peguei gente que chegou na N Produções, isso ninguém está ouvindo a gente, né? Mas ele chegou de manhã, a pessoa chegou de manhã, foi almoçar e não voltou. Eu olhei para os meus colaboradores e falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo com as pessoas aqui?
Não assusta, Zé. Não assusta. Não, Desse você sabe jeito, que pra não. ele a realidade é dura. Aqui, Não, mas não pode ser assim no primeiro dia, né, Zé? No primeiro dia não pode, Mas tem que ir devagar. a gente vai melhorando, mas vamos lá. Me fala um Então, pouquinho sobre esse limite. Então, olha só, antigamente, quem educava? Quem educava era a igreja, a escola e a família. Tá? Então, assim, hoje, a igreja não educa mais. A escola não educa mais. E a família também não educa mais. Aí, quando o indivíduo chega dentro da empresa, ele chega sem educação e sem maturidade. Então, a gente não pode esperar que ele forneça isso para a gente. Tá? Então, acaba virando um quarto pilar, a empresa acaba virando esse quarto pilar da sociedade. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que moldar esse indivíduo. É nossa obrigação, enquanto líderes, desenvolvermos pessoas. Porque as pessoas estão ali para serem desenvolvidas. Eu já vi pessoas que chegaram assim que pareciam que tinham vindo da selva. Falando português bem claro, parecia que tinham saído da selva. E que hoje lideram equipes de 400 pessoas que você olha e fala assim, uau! Esses dias eu encontrei, o cara falou assim para mim, você tá vendo? Quem diria, né? Me tiraram daquela selva. Eu falei, não fala assim. Aqui nessa empresa, uma multinacional, liderando uma equipe de quase 400 pessoas. Então eu falo assim, é nossa obrigação desenvolvermos essas pessoas. Tá? Essa geração nova, geração Z, é uma geração extremamente difícil. Por quê? Porque eles não aceitam um não, eles foram criados, eles foram bem criados, vamos falar assim. Tá? A gente está falando de classe média para cima. Então, assim, os pais de uma geração anterior, ou duas, que não tiveram uma boa economia, não tiveram nada disso, acabaram dando tudo o que eles não tiveram para os filhos. É natural que isso aconteça. Tá? Então, criaram bem, tiveram uma economia legal, criaram bem esses filhos, e hoje eles estão ingressando no mercado de trabalho. Então, eles foram criados sempre com elogio, eles foram criados sempre até para compensar algumas falhas de casa, eles tinham os brinquedos que eles queriam. Zé, eu só ganhava brinquedo, estrela, se fosse Natal. Tá? E aí o pessoal jovem que está assistindo fala assim, brinquedo estrela, o que era isso? Vai procurar. Então, assim, eu só ganhava roupa boa em aniversário. A gente não comprava roupa assim, que nem hoje, que você vai no shopping e compra roupa. Não, roupa era presente, jantar fora era no domingo. Então, assim, a gente não tinha essas coisas, não era hábito, tá? Pelo menos eu não tinha isso por hábito. Por quê? Porque era caro. Então, a gente tinha que merecer para ter as coisas. Por quê? Porque os meus pais não podiam me dar tudo isso. Então, assim, e aí os pais quiseram dar tudo que não tiveram para os filhos. Então, cresceram com elogio, cresceram com expectativas maiores do que a realidade pode entregar. Inclusive, tem uma pesquisa do professor chamado Paul Harvey, de uma universidade norte-americana, que ele fala que a expectativa da realidade hoje é muito diferente do que esses jovens querem encontrar. Então, eles não gostam de correr riscos. Então, o que acontece? Quando eles recebem um feedback mal dado, ou um feedback que eles não gostam de escutar, eles já confundem tudo. Então, se ele não tiver preparo para receber o feedback, nem adianta você dar feedback para ele. Então, a gente tem que começar do zero. Tem que o indivíduo amadureça. Tá? Por quê? Porque quando a gente dá... Inclusive, feedback é uma ferramenta que eu vejo lá na frente em neuroliderança vai ficar extinta. Tá? Por quê? Porque o feedback ele aumenta a ameaça e diminui a recompensa. Tá? A gente pode falar disso numa outra live. Por quê? Porque quando você aumenta a ameaça, você está aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando você diminui a recompensa, você precisa aumentar a ocitocina do indivíduo. E isso não acontece numa sessão de feedback, onde você vai lá, fala o que o indivíduo faz bem, mas fica desenvolvendo ele no ponto médio, no ponto fraco para o médio. Então você chega lá e fala assim, você anota 9 nisso, parabéns, muito bem, mas vamos lá, você anota 4 nisso, e esse 4 precisa virar um 7. Então a gente fica apostando sempre no 4,
para o 4 vira 7, e não por 9 vira um 10. E hoje, na velocidade que a gente tem de mercado, aquilo que o Jim Collins fala, na velocidade que você tem de mercado, você não pode ficar apostando no mediano para o mediano virar médio. Você tem que apostar no bom para o bom virar excelente, para que você possa andar mais rápido que as outras empresas. Porque hoje existem muitas empresas muito boas, o que falta é a excelência. E quando a gente começa a estudar hormônio, e neurotransmissor, e emoção, e tudo isso, você começa a falar assim, uau, como é legal a neuroliderança, preciso entender mais desse negócio. Por quê? Porque você alivia a toxicidade, você começa a neutralizar a toxicidade e começa a entender a biologia do organismo dos teus. Muito bom. Agora, Ali, você falou assim sobre a pessoa que não tem maturidade, muitas vezes você vai dar um feedback e tal. E aí eu te pergunto, o funcionário está mais tóxico que a liderança quando acontece isso? Não? Ah, o povo me enche o saco. O funcionário tóxico. O povo fala assim, olha, no final da minha palestra, às vezes tem um amontoadinho de gente que chega e fala assim, eu preciso te dar uma dica. Daí eu sempre escuto assim as sugestões com muito bom, assim eu adoro, Olha, eu são gosto eles realmente. Que te contratam, hein? Exatamente. Não, mas eu escuto e muitas coisas eu coloco, né? Eles falam assim, você devia escrever um livro sobre marido tóxico, sobre esposa tóxica, sobre liderado tóxico. Daí eu falo assim, gente, o objeto do meu estudo foi o líder tóxico, tá? Mas claro que tem liderado tóxico, que tem esposa tóxica, marido tóxico, filho tóxico, irmão tóxico. Todos nós temos um nível de toxicidade. Vamos entender esse negócio. Todos nós temos um nível as pessoas são tóxicas. Então, no caso, eu estudei as pessoas no cargo de liderança. Mas existe toxicidade. Onde quer que a gente vá, a gente vai encontrar níveis de toxicidade. A questão é, o que a gente vai fazer com essa toxina no nosso organismo? Tá? Porque se o nosso organismo responder bem, a gente vai transformar isso em algo contagiante. Se o nosso organismo responder mal, a gente vai transformar isso em algo contagioso. E aí a gente pode ficar doente. Eu acho que essa bipolaridade ela existe na liderança. Acho que o teu tema ele é muito bacana, porque, na verdade, ela traz luz para um ambiente meio sombrio, né? Então, quando a gente evolui para doenças efetivas, né? Burnout, questões de assédio, que a gente sabe que aí pode ter realmente um peso muito grande para a pessoa, para as famílias, né? E eu acho que aí realmente gera problemas mais graves, né? Para a gente não falar de problema, Ali, eu queria falar qual seria o caminho da solução. Quando você tem um problema de assédio pesado, assim, na pequena empresa eu acho que o ambiente mais sem parede, ele é mais transparente, muitas vezes a realidade ela é mais colocada de forma mais bruta, sabe? O embate ele é mais corriqueiro, gera uma certa naturalidade. Quando eu vejo um ambiente muito grande, é sempre muito político, é sempre uma briga meio de poder e de influência, que eu acho que, assim, a visão de quem está de fora, eu particularmente acho que é mais tóxico, mas eu não estudei isso, quem estudou foi você, e eu queria falar sobre solução. O que dá para fazer para você tirar pessoas, salvar pessoas que realmente estão enfrentando problemas graves? Olha só, Zé, quando a gente fala de empresa como um todo, é renovar o compromisso com respeito. Renovar o compromisso com respeito. Quando a gente fala assim de compromisso princípios, renovar valores, tudo isso parece bobagem. Mas esse alinhamento é extremamente importante. Por que alguns profissionais são brilhantes, que estão alinhados em algumas e estão completamente desalinhados em outras? Esses dias eu recebi a ligação de uma ex-funcionária minha, ex-liderada minha, de uma empresa, e ela falou assim para mim, eu mudei de empresa. Para mim foi um susto, porque ela era tão feliz na empresa antiga. Aí ela pegou e falou assim, mas eu não vou ficar aqui não. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a minha líder não tem coração. Daí eu peguei e falei assim, mas o que você quer dizer com isso? Falei, traduza, né? Aí ela falou assim, ela acabou de apresentar um projeto para a diretoria, que foi um outro menino da equipe que fez e falou que foi ela. Ela falou assim, eu não vou tolerar isso. Ela falou assim, faz uma semana que eu tô aqui, eu não vou tolerar esse tipo de comportamento. Aí eu achei interessante escutar isso. Uma jovem de 25 anos, né? Eu achei bem interessante escutar isso, porque não é a questão de tolerar ou não tolerar, é ver o que está certo e o que não está. Certo? Então, assim, ter esse discernimento é uma coisa bacana, porque o certo é certo
o errado é o errado. E tem que vir de cima para baixo. É top-down. Tem que ser de cima para baixo. Porque não adianta a gente tentar fazer mudança de baixo para cima, porque elas não acontecem. Porque a hora que todo mundo está empolgado, chega lá em cima, pum, vem um balde de água fria e tudo volta a ser o que era antes. Então, não adianta. Agora, Zé, o único jeito de acabar, falando agora como ser humano, o único jeito de acabar com a toxicidade é você tirar a pessoa do ambiente tóxico. Tá? Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não posso sair, eu não posso pedir a conta, eu tenho escola para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou às vezes até a pessoa tem uma estabilidade legal, ela não quer sair porque ela está super bem ali, ela está acomodada, ou até ela não quer sair, né? Aí ela fala assim para mim, o que eu posso fazer para amenizar isso? Eu falo assim, bom, você sabe que você tem enxaqueca e que você vai tomar uma Neosaldina ou um similar e vai passar. Né? Você pode fazer alguma coisa, mas você não está tratando. Você sabe que daqui a pouco você vai ter outra crise, você não está tratando. Eu sei, mas o que eu posso fazer para tomar Neosaldina? Então tá bom, o que você pode fazer para tomar Neosaldina? Você deve buscar algumas atividades extra, trabalho, que te deem muito prazer na execução da tarefa. Para que você possa fazer assim, ó, com o teu organismo. Isso é saudável? Não, não é saudável. Mas isso faz com que te dê um pouco mais de equilíbrio para você enfrentar a toxicidade, tá? Mas tenha em mente que você está saindo do tóxico e entrando no tóxico. Está fazendo um ioiô com o teu organismo. Então, assim, se você gosta de dançar, vá dançar. Se você gosta de artesanato, vai fazer artesanato. Se você gosta de cachorro, vai ficar cachorro. Gosta de natureza, vai para natureza. Gosta de praticar esporte, pratique esporte. Algo que consiga mexer com os teus neurotransmissores. Adrenalina, dopamina. Então, assim, coisas que possam mexer com você de uma forma gostosa, tá? Gostosa. E tem gente que meditação faz muito bem, eu já vi ressonâncias magnéticas, porque eu sou assim, não adianta você falar pra mim que faz bem. Eu falo assim, cadê a ressonância? Eu quero ver ressonância. De quem não fazia antes e de quem tá fazendo agora. Então, assim, meditação faz bem, muda realmente os aspectos cerebrais, yoga faz muito bem. Mas tem gente que fala assim, eu não tenho paciência para isso. Então não faça isso. Vai fazer alguma coisa que você gosta, vai fazer circo, vai fazer... Isso agora, ajuda, tá? Legal. Mas não acaba, tá? Ajuda. E o líder que é tóxico, quando você, vamos dizer, bota um holofote em cima dele e trabalha em cima, ele percebe que ele é tóxico e muda, ou isso também não funciona ou não funciona? Porque uma coisa é as pessoas fazerem as coisas sem saber, muitas vezes, né? Eu acho que eu não quero mal de ninguém, eu quero simplesmente fazer com que as pessoas produzam mais. Agora, você falar sobre o assunto, você orientar, isso pode ajudar a liderança? Claro que sim, Zé, desde que o líder esteja aberto a isso, tá? Porque tem líder que é tóxico e vai morrer tóxico sem descobrir que é tóxico, tá? Então, assim, o que eu digo? Nem sempre as pessoas fazem, eu diria até que a maioria dos líderes tóxicos não se dão conta que são tóxicos. Eles o fazem, às vezes, com a melhor das intenções. Eu mesma descobri que eu era tóxica, não vai dar tempo de eu contar a história aqui, com os meus líderes. Nem é uma coisa... Tempo, conta, será que dá tempo? Tem 2 minutos, aí depois tem e o sorteio, Zé? Mas o sorteio... Não, o sorteio é no post que eu vou deixar. Então tá. A você, as pessoas vão curtir a N Produções, seguir a N Produções e marcar 2 pessoas para assistir a live. Tá bom. Então tá. Olha só. Vamos lá. Então eu descobri um dia que eu era tóxica, minha equipe chegou para mim e falou assim, Ali, a gente precisa falar com você. Daí eu falei, ok, podem falar. Não, na sala de reunião. Daí eu falei assim, na sala de reunião, a gente só ia pra sala de reunião em casa de extrema unção. Eu falei, tá bom, vamos pra sala de reunião, né? Aí fomos pra sala de reunião, eu já fiquei em pé, porque reunião tem que ser rápido, né? Eles falaram assim, senta. Falei, mas sentar por quê? Opa. Não, porque é delicado. Aí eu sentei e já comecei a me chacoalhar, né? Eu falei, gente, eu tô nervosa, é melhor vocês falarem rápido. Aí eles falaram assim, sabe o que, Ali? Você vem fazendo uma coisa que está está acabando com a nossa performance. Eu falei, eu? Primeira coisa, negação. Falei, eu? Eles falaram assim, você. Eu falei, o que eu tô fazendo? Aí eles falaram assim, você interrompe a gente o tempo todo. Eu tinha feito 200 cursos de liderança, aí eu fiz gestão de tempo, aí eu ia lá na mesa dele, tá precisando de mim, não sei o que, com a melhor das intenções. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, eu falei, não, eu não faço isso. Aí os 20, assim, o tempo todo. Aí, assim, olha, gente, quando uma pessoa... 1 minuto e 35. Quando uma pessoa fala pra você que você não que você não faz uma coisa, e você acha que não faz, é que se dane, né? Agora, quando 20 olham pra você e fazem assim, falei, tá bom, então vamos dar uma solução pra isso.
né? Aí eles vieram com a solução, sabe aquelas bolachas de churrascaria, gente, que é verde para virar carne e vermelho para não virar carne? Botaram em cima do computador e falaram assim, quando tiver verde você vem, quando tiver vermelho você não vem. Falei, que lindo! E nisso eu aprendi que eu tinha que me controlar. E eu deixei de ser tóxica de um jeito muito legal, muito simples. Eu peguei uma bolacha para mim também, né? Mas de um jeito muito simples e muito legal. Então, mas eu sempre dei abertura para eles falarem para mim. Então eu descobri dando abertura, tá? Pois é. Olha, Alice, 50 segundos aqui, mas eu acho que esse é um bom exemplo de que o feedback está próximo e uma conversa franca e maturidade podem reverter bem esse quadro. Bom, Ali, queria te agradecer muito. Você vai dar um presente também. Tem 33 segundos. Nós estamos em cima do osso aqui. Gente, isso aqui... Eu vou dar um livro da Alessandra para quem curtiu o post. Isso aqui